Hoje nós vamos falar sobre função exponencial. Nossa aula será uma sequência de função de segundo grau. Por quê? Função exponencial lembra um pouco o expoente, então será uma sequência daquela aula. Função exponencial é a função quando a variável se encontra no expoente de um número real, sendo que esse número precisa ser maior que zero e diferente de 1. Podemos exemplificar tal condição usando a seguinte definição geral. Função de R em R, lembrando, de reais em reais, tal que, para todo x pertencente aos números reais, tenhamos f de x igual a A elevado a x. Observe, o nosso expoente é o x. Lá na função de segundo grau, o x era na base e o nosso expoente era 2. Aqui, o nosso coeficiente A é na base e o nosso x, a nossa variável, está no expoente, onde A pertence aos reais, ou seja, A é qualquer número real. A maior que zero e A diferente de 1. Por que A maior do que zero? Porque nós temos que trabalhar com uma base positiva. E ele não pode ser 1, porque 1 elevado a qualquer expoente é 1. 1 elevado ao quadrado é 1. 1 elevado ao cubo é 1. 1 elevado à décima potência é 1. Então não faz sentido você ter uma base A igual a 1. O gráfico de uma função exponencial, nós temos aqui uma semiparábola. Observe que ela tem essa curva. Essa curva, ela nunca toca o eixo x, tanto na forma crescente ou na forma decrescente. O gráfico de uma função exponencial é definida de acordo com o valor da base A. Observe os dois gráficos a seguir. A maior do que 1, nós temos uma curva crescente. Observe que ela vai se afastando do eixo x. No caso aqui, o A está entre 0 e 1. É uma curva decrescente e ela vai se aproximando do eixo x. Vamos ver aqui um exemplo. Nós temos aqui, com a base for maior que 1. Por exemplo, a função y igual a 2 elevado a x. Nosso A é maior do que 1. E é crescente, ela está crescendo. Então nós vamos colocar os valores para x e determinarmos os valores de y. Olha lá, x igual a menos 3, 2 elevado a menos 3, 1 oitavo. X igual a menos 2, 1 quarto. X menos 1, y igual a meio. X igual a 0, y igual a 1. X igual a 1, y igual a 2. X igual a 2, y igual a 4, e x igual a 3, y igual a 8. Observe, nós substituímos o x no expoente e determinamos os valores de y. Montando o nosso gráfico, observe que cada vez mais o nosso gráfico vai se afastando do eixo x. Aqui neste caso, você pode observar este ponto. Olha lá. X igual a 0, y igual a 1. Bem esse ponto aqui de encontro. O nosso gráfico sempre vai cortar o eixo y, mas nunca irá cortar o eixo x. Agora nós vamos ver num caso de decrescente, quando o A está entre 0 e 1, ou seja, ele é um número decimal, entre 0 e 1 ou uma fração. Então nós temos aqui y igual a meio elevado a x. Então, como nós já falamos, ela é decrescente. Ela vai se aproximando do eixo x. Então, nós vamos substituir o x por menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Escolhemos esses valores. Você pode determinar esses valores conforme a sua vontade. Nós determinamos aqui meio elevado a x, meio elevado a menos 3. Então, nós temos y igual a 8, x igual a menos 2. Y igual a 4, e assim sucessivamente. Então, observe, 8, 4, 2, 1, meio, 1 quarto, 1 oitavo. Observe que ele está decrescendo, está diminuindo.
ou seja, está se aproximando do eixo x. Porém, ele nunca irá tocar o eixo x. Ele se aproxima, mas não toca o eixo x. Agora nós vamos ver sobre a resolução da função exponencial. Para resolver, nós precisamos da equação exponencial. Para resolvermos as equações que envolvem funções exponenciais, e por isso mesmo chamamos equações exponenciais. Exemplo, resolver a equação 16 elevado a x igual a 32. Observe que nós temos aqui uma função exponencial, que é igual a 32. Então, qual o valor de x que gera essa igualdade? Observamos aqui, 16 elevado a x igual a 32. Fatorando 16, nós temos 2 à quarta elevado a x. E fatorando 32, nós temos 2 à quinta. Uma potência elevada a um expoente, eu conservo a base e multiplico os expoentes. Conservei a base 2 e multipliquei 4 vezes x, 4x. Agora nós temos bases iguais. Isso é muito importante. Você tem que fatorar esses números para que eles fiquem com as bases iguais. Nós podemos dizer que nós cancelamos a base, então nós temos 4x igual a 5. 4 está multiplicando x, ele passa dividindo. X igual a 5 sobre 4. Ou seja, o nosso expoente x tem que valer 5 quartos para que essa igualdade seja verdadeira. Muito bem, pessoal. Nós encerramos aqui nossa aula de função exponencial. Espero que você tenha gostado e aguardo vocês para a nossa próxima videoaula. Um abraço!